Simone, você aprendeu mais agora em 8 meses fazendo o curso do Silvano ou lá atrás, quando você fez 2 anos numa escola tradicional? Não, eu senti que a escola ensinou, mas eu não deslanchei. Com o curso do Silvano, eu senti que consegui uma evolução muito mais rápida. Eu acho que eu diria umas 3 vezes mais rápida do que estudando ali, né, gramática e Sim. então eu senti que o resultado foi muito mais eficiente. Começando mais um podcast Imperador aqui, e hoje eu estou com a aluna Simone Sorrentino, um sobrenome italiano, né? Para uma legítima italiana aqui. E a gente vai conversar um pouquinho mais sobre o curso de italiano, de como é que foi essa experiência de conversar em italiano, de falar italiano em 8 meses com o curso do Silvano Formentin. E a Simone, inclusive, já fez, já estudou antes, e ela falou que com o curso do Silvano já aprendeu 3 vezes mais rápido, mais ou menos o que ela aprendeu em 2 anos antes, ela já aprendeu agora em 8 meses, aprendeu mais em 8 meses do que estudando antes. E para a gente começar aqui, Simone, fala um pouquinho mais de quem é você, da onde que você mora, por que que veio esse desejo de aprender italiano, quem que é a Simone, para quem está nos vendo agora. Oi, pessoal, boa tarde a todos. Eu moro aqui em São Paulo, né, nasci em São Paulo. O italiano para mim assim é uma paixão, né? Porque eu tenho meus bisavós que são italianos, eram italianos, né? E eu tenho uma história assim de tirei a cidadania italiana, né? Consegui, nisso resgatei a minha família assim de procurar documentos, né? E levantar quem eram meus bisavós, que eu não sabia nem os nomes, né? Então eu tenho uma paixão assim pelo italiano assim, e a língua para mim é essencial, né? Tá no sangue assim, né? Então, cheguei para a Itália já, mas não falava italiano, né? Então, fazer o curso para mim foi uma coisa que me deu muita alegria, né? Muita felicidade mesmo. Agora vai voltar para a Itália, pretende voltar também falando italiano, então? Sim, na época eu não entendia nada e eu sei que eles falavam comigo, eu não sabia se estavam brigando comigo, Eles falam alto, né? né, os italianos? Tá, o que que será que ele está falando? Então, hoje assim eu tenho muita vontade de retornar, né? Já consigo assim falar melhor, entender melhor, né? Então com o curso, assim, hoje eu assisto, assim, tenho assistido bastante vídeos, né, filmes, e aí eu coloco em italiano, aí eu ponho a legenda em italiano, né, para fixar. Então, pretendo voltar e conseguir me comunicar com as pessoas, né, que é o Sem que eu mais dúvida, gosto. com certeza. Simone, você falou que fez a cidadania, foi quando que você fez a cidadania? Faz tempo? Faz uns 20 anos atrás, Ah, faz. né, Que bom, já faz bastante tempo que é cidadã italiana, então. esse ano eu renovei meu passaporte, né, que estava vencido, tinha vencido ano passado, e aí eu renovei e falei, puxa, agora, né? Estou pronta para voltar para a Itália e falar italiano com as pessoas, Sim. conversar muito com as pessoas, né? E você tentou aprender italiano antes de conhecer o professor Silvano? Como é que foi? Você já teve algum desafio para aprender italiano? Como é que foi isso? Você mora em São Sim, Paulo, né? Você falou. eu moro em São Paulo, sim, fiz um curso, né? Eu estudei 2 anos de italiano, só que minha dificuldade é a coisa da gramática, né? Eu acho que não me motivava, assim, eu estudava muita gramática e aquilo, na hora de falar, assim, na hora de praticar mesmo italiano, eu sentia dificuldade, né? Na hora de Agora, falar, né? Porque não pratica a fala, né? Acaba, além de não praticar a fala, fica focando em coisas um pouco desnecessárias em alguns momentos, né? Que é gramática. Entendi. Esse era o desafio. sim, então eu queria falar, né? E a diferença com o curso do Silvano, né, Formentinha, é que eu conseguia assim ganhar velocidade, né? Então eu conseguia ver assim na prática, né? Você conversando, né? Os diálogos ajudam muito, né? Então uma situação real, como é que você fala, como é que você, né, consegue se comunicar com as pessoas, né? E Então eu como senti você conheceu antes disso, né? Antes do curso, como que você conheceu? Por onde que conheceu o professor Silvano? Onde é que surgiu ele? Você já estava fazendo outro curso? Já tinha parado ele fazia um tempo? Como é que... eu tinha o curso que eu fiz há bastante tempo atrás, eu tinha parado, né?
2 anos, mas já tinha parado há um bom tempo. E o italiano estava um pouco adormecido, né? Estava ali assim com é um projeto que ele vai voltar, né? Hum. Ele está ali em stand-up, né? Mas ele vai voltar e eu quero falar, né? Aí eu comecei a olhar na internet, né? Eu vi as aulas do Silvano e aquilo foi me motivando, né? Poxa vida, né? Ele fala de um jeitão assim, apaixonado, né? Que é o que mais assim, falei, nossa, ele é apaixonado pelo italiano, né? Ele gosta, ele realmente dá aula assim com um amor, né? E aí eu comecei a assistir as aulas do Silvano, várias aulas, né? E aí eu vi depois a chamada, né, para o curso. Aí eu pensei, agora é o momento de voltar, né? Agora eu quero retomar esse projeto, quero fazer aula, né? Quero falar. Aí ele já no começo, né? Ele já faz aquele, vamos fazer ali, escrever o teu plano ali para daqui tanto tempo, né? Então já é uma meta ali, né? Então acho que para alcançar um objetivo assim, né? Essa visão que ele tem, até integrada das coisas, é uma visão que ele não fala só do italiano, né? Ele fala É, assim de projetos, né? Então você vai ter um projeto, você tem que ter uma meta, você tem que ter prazo, você tem que ter o que que você quer, o objetivo para você fazer aquilo, né? Então essa visão dele assim me aproximou muito, né? Então eu falei, é isso que eu quero, né? Então é o italiano, é o projeto, é a meta, né? É a paixão pela língua, que é maravilhoso, né? E isso me trouxe, né? Vamos fazer. E aí eu não tinha mais dúvida. você participava de algum. Participou, no caso, de um evento que a gente fez, aulas gratuitas, assim? Foi isso? Na época? As aulas que são publicadas na internet, né? Que ele fazia toda Ah, semana, a do né? YouTube, sim. Daí quando Do abriu YouTube. turma, sim. Isso. Fiquei sabendo da turma através das aulas do YouTube, né? Que eu já fazia as aulas, né? Gostava. Então, opa, turma, é isso que eu quero, né? Uma coisa assim mais direcionada, né? Porque, como ele mesmo diz, assim, as aulas do YouTube, elas ensinam muito, né? Mas precisa da metodologia, né? Você precisa seguir uma metodologia, né? E é isso Sim. que eu procurei nas aulas do curso online, né? A gente aumenta o comprometimento, né? Quando tem uma metodologia para seguir, uma plataforma para estudar, não é só no YouTube que tem distração, e tem toda a metodologia, um porquê, a justificativa, a explicação, né? A gente gosta de explicar por que que o método é assim, funciona, porque isso tem esse pilar, isso motiva muito mais o aluno, ele entende por que que ele faz aquilo, né? Por que que ele repete, por que que ele usa o método, até pensar no futuro, pô, vou ficar fluente daqui tanto tempo, e isso vai motivando, porque como a gente pensa muito na escola como um todo, Silvana, pensa em fazer o aluno falar italiano, a gente pensa no todo, né? Não é só no curso, vender o curso, alguma coisa do tipo, é como que a gente vai fazer ele chegar no final? Como que a gente motiva essa pessoa a chegar lá, né? Então, a gente usa também muita coisa de cultura, né? De cultura italiana, porque é uma coisa que todo mundo gosta. Eu acho que todo mundo que é descendente, todo mundo que faz um curso de italiano gosta de cultura, gosta de viagem, gosta de cultura. Isso acaba deixando as aulas também mais prazerosas, né? Sim, e eu curti muito a viagem que vocês fizeram para Florença, né? Tava lá na Sacadinha. Então, assim, tudo, né, que envolve o aprendizado, né? Não é simplesmente assim você sentar e estudar aquela matéria, mas assim, ficar, né, martelando aquilo assim. Tem que ter prazer, né? Tem que ter várias coisas ali que te motivam a fazer, né? E é esse diferencial que eu senti no curso, né? Que foi, né, vamos fazer a parte histórica, falar da história, né? Uma viagem para ver ali, a viagem, né? Eu vi no YouTube para ver ali a cidade, para sentir aquilo real, né? Porque acho que nessa época de pandemia, com essa isolamento, né? Esse isolamento que todos nós ficamos, né? A gente fica tudo muito virtual, né? Sim. Então, a gente não conversa quase, assim, a gente fica assim muito fechado, né? É, Nessa época, bem menos, mas e aí você ter uma aproximação assim, eu achei que foi muito bom, me ajudou até nessa situação de isolamento, né? que Eu bom. peguei a época da pandemia, então não me senti sozinha, nossa, hoje tem aula, que gostoso. E a metodologia de fazer todo dia, né? E isso, assim, é um prazer. Então, não foi nada assim, puxa, todo dia, não, foi ótimo fazer todo dia, né? Então, a Olha, dedicação diária, com alegria, né? Assim, amor, fazendo com amor mesmo, né? E fazendo os exercícios, fazendo escrita, ouvindo, né?
Às vezes eu deitava na cama, ficava falando, fechava o olho, ficava falando assim, né, em italiano. E Então, como tudo isso é bom. é diferente de estudar alguma coisa que Hum, você não gosta, né? Ver sim, o que você falou, né? É prazeroso, isso é muito gratificante, é prazeroso. Todo mundo gosta de fazer algo que te dá prazer. Então, sim, isso torna mais fácil, mais gostoso. É, é como se fosse fazer um filme, né? Se é um filme gostoso, pelo menos, porque hoje em dia tem muito filme ruim também, mas é isso que a gente busca ensinando italiano, né? E como sim. é que Vocês foi foram a minha companhia nesse período. a companhia de todo Muito mês? bom. A gente tem mais vídeos ainda para soltar lá da Itália também, que eu fui para lá depois, fiz mais alguns e Sim. vai sair no YouTube também, logo, logo vai sair. Você teve algum Aham. medo na hora de comprar o curso, por ser online? Você já tinha feito curso online antes, por acaso? Como é que foi isso? Sim, eu acho que aquele receio inicial, assim, numa época em que as situações estão tão, assim, complicadas, né? A gente fica com receio. Será que é verdade? Será que é um projeto de 8 meses, né? Será que tem problema, né? Porque eu já vou pagar, sabe? Uma situação assim, acho que é natural, né? Da gente sentir. Mas o que eu vejo, assim, foi tão assistindo muitos vídeos no YouTube do Silvano, eu senti assim uma pessoa altamente comprometida, né, apaixonada pela língua. Você viu a forma como ele dá aula, assim, é muito gostoso ver a aula dele. Então eu senti assim, aquele receio inicial foi dissipando, foi sumindo, né? Eu falei, não, eu quero fazer, eu quero voltar para o italiano, eu quero voltar, quero falar italiano, né? Voltar a estudar. Então, o receio, ele simplesmente ficou, deixa, e eu confio e eu vou fazer, né? Sim, E não, assim, fiquei muito satisfeita, não, todo aquele receio inicial passou muito rápido. todo prometido foi entregue, né? Foi tudo muito, assim, gostoso fazer, muito prazeroso mesmo. Sim. E como é que foi colocar na rotina? Você falou que foi prazeroso e tal, mas teve dificuldade? Foi tranquilo colocar o italiano na rotina? Porque a gente sabe que precisa de uma dedicação diária, né? Apesar de não ser muito tempo, mas estudar um Hum. pouquinho todo dia é muito mais fácil de aprender do que estudar uma vez por semana. Como é que foi isso com a família e tal? Como é que foi, até por ser um curso online, né? Diferente de um presencial, não, eu tenho que ir lá, a gente se força mais. No presencial, no online é diferente, eu preciso reservar um horário, né? É isso que a gente Uhum. recomenda para os alunos. Não, reserve um horário para estudar, avisa a sua família. Como foi isso para você? Então, eu senti, assim, que a disciplina de estudar em casa, ela assim, você tem que ter disciplina, senão você se perde, né? Assim, como tudo. Então, para mim, como foi muito prazeroso, foi muito tranquilo, né? Então, eu conseguia reservar um horário, geralmente à noite, né? Eu trabalho durante o dia, à noite eu falava, não, então esse horário, das 7 às 8, é o horário do meu estudo, né? E o fato de ser diário, aquilo ele se torna mais fácil. Se fosse uma vez por semana, eu acho que aquilo ia se perder, né? Sim, Aquela disciplina iria se perder, porque amanhã, hoje, né? Talvez terça não, vou fazer quarta, sabe? Então, o fato de ser diário é uma rotina gostosa de fazer. Então, eu já coloquei na minha rotina trabalhar, acabar o dia, né? Fazer o jantar, jantar gostoso, né? E depois estudar, né? Minha mãe ainda comentava, filha, mas você ainda está sentada? Porque eu trabalho o dia inteiro sentada. Não, mas é muito bom, né? Continuo sentada, mas está uma delícia. Às vezes eu colocava ela do meu lado, depois do jantar, tem aula, mãe, vamos assistir, né? Aí ela ficava do meu lado, que ouvindo bom. italiano, né? Às vezes eu punha, fala alguma palavra, vamos falar, o que que quer dizer isso, né? Silvana às vezes colocava uma palavra diferente, assim, né? Que eu nunca tinha ouvido falar mesmo. Mãe, o que quer dizer isso, né? Então, aquela rotina foi gostosa até para uma aproximação da família, assim, sabe? Coisa que de Nossa, repente a gente poderia, naquele momento, parar para assistir televisão, não. Deixa a novelinha lá, né? E vamos falar italiano. Mãe, vem falar italiano, sabe? Então, a nossa. rotina foi muito tranquila, foi muito gostoso. E ainda incluiu a família, que incrível, hein? Nossa, Ela fazendo sempre do meu parte. lado. Vamos falar, E- vamos. Então, ela já aprendeu um pouco de italiano também. Sim, sim, porque através dela que eu consegui a cidadania italiana, né? Os pais dela, então, que é de Verona, né?
Romeu e Julieta, cidade de Romeu e Julieta. Então eu falava, mãe, seu pai, seu avô devia estar andando por essas ruas, né? Olha, vem ver esse vídeo de Firenze, né? Então foi muito gostoso. Verona é uma cidade muito bonita, eu ainda não conheço, quero conhecer um dia. O Silvano já foi para lá. É, Já bateu foto lá com, acho que é na casa de Romeu e Julieta e tal, tem uma estátua lá também que é bem bacana. sim, é muito gostoso. Eu estive lá e, assim, eu imaginava meu bisavô andando pelas ruas, sabe? É, a coisa do sangue é muito forte, né? A gente se imagina. Eu acho que tem no sangue, corre um pouco de, a descendência nossa vem um pouco pelo DNA, não sei como, mas a gente sente às vezes isso, né? É Gente, muito, não dá para explicar. Tem coisa que não dá para explicar. é verdade. Depois, então, comprou, a família toda fez o curso com você, te ajudou, motivou, né? Como é que foi o resultado disso? Como é que foi acabar o curso, acabar a última aula, né? Como é que foi isso? Ah, eu senti saudade quando Então, acabou. então isso é bom, né? É, falei, poxa, mas que assim, dá vontade, né, de ficar assim, tendo esse contato diário, né? É Sim, gostoso, é muito bom. Senti saudade e eu acho que o resultado assim foi muito bom, porque eu vejo assim, às vezes, né, eu boto na televisão o filme ali, fico ouvindo, né, e falo, nossa, eu tô entendendo bastante coisa, né? Eu acho que comparando com o tempo anterior, assim, eu né, então, o ouvido tá mais enferrujado mesmo, né? Parece que não tô entendendo muito nada, mas aí eu comecei a ouvir bastante, assim, e já, né, fazendo essa, com a gramática também que foi dada, né? Ela não é desprezada, a gramática foi dada no momento certo, eu acredito, né? Então, sim. aquilo me ajudou a entender, né? Até quando eu ponho a legenda, assim, procurar, né, entender melhor ali o que está sendo, a estrutura que está sendo falada, sabe? Então, eu senti assim um resultado muito positivo. Simone, você aprendeu mais agora em 8 meses fazendo o curso do Silvano ou lá atrás, quando você fez 2 anos numa escola tradicional? Não, eu senti que a escola ensinou, mas eu não deslanchei. Com o curso do Silvano, eu senti que consegui uma evolução muito mais rápida. Eu acho que eu diria umas 3 vezes mais rápida do que estudando ali, né, gramática e Sim. então eu senti que o resultado foi muito mais eficiente. Que bom, que bom. Todo o método é desenvolvido para isso, né? Até um ponto que você falou antes, né? É bom estudar todo dia e tal. Isso, cientificamente, a gente também estudou, a gente estuda algumas coisas, né? O Silvano gosta de estudar como é que se aprende mais. Então, ele pega coisas do neurociência e tudo mais e vai colocando no curso. Porque quando a gente não dá escolha para o nosso cérebro, fica mais fácil. Uhum, Imagina que você pode escolher 2 dias por semana para estudar. Aí uhum, chega segunda-feira, mas eu posso escolher, então hoje não, deixa para amanhã. é É igual na verdade. academia. Daí chega na terça, eu posso escolher se eu vou fazer hoje ou vou fazer amanhã, então deixa para amanhã. Aí passou a semana, você vai jogando para frente. Quando você É, avisa para o seu cérebro, tem que estudar hoje, amanhã, terça, quarta, quinta e sexta. E sábado. Ele não tem escolha. Chega no horário, tem que estudar. Por isso que é bom criar um horário. Não, a tal hora eu vou estudar. Para não dar escolha. Quando o cérebro não precisa escolher, ele não precisa tomar decisão. A gente não gosta de tomar decisão. O ser humano, ele não quer tomar decisão. Ele quer fazer as coisas no automático. Por isso que a gente vai tendo hábitos, vai criando os hábitos, e isso vai refletindo na vida, né? Tem até uma coisa que é o hábito angular, né? Quando você começa a fazer uma coisa bem feita, como por exemplo o italiano, você cria um hábito de estudar italiano e isso reflete em outras áreas da vida também. Porque você mostra para você que você é disciplinado, que você faz as coisas, enfim, é um pouco mais de neurociência. Mas isso também ajuda, e por isso esse reflexo de você aprender 3, 4 vezes mais rápido do que um tradicional. sim. E o fato de estar estudando todo dia, eu vejo que é que nem um atleta mesmo, né? Você fica assim, você fica mais forte, né? Então, se você treina um dia sim, dois não, parece que aquilo não te dá uma estrutura forte para seguir, né? E quando você está fazendo todo dia, né? Compara assim com o esporte, porque você está treinando, não precisa tanto tempo, né? Não adianta você ficar 4 horas num dia de semana, né? É, Mesma coisa treinar físico, 4 horas não. Você treina um pouco por dia, todo dia, né? Você vai sentir que aquilo vai dar um resultado muito grande, né?
E como o Silvano fala na memória, se você não estiver dando refresh de tempos em tempos, aquilo assim, a tendência é ir apagando, né? Isso. Então, o fato de estar no dia seguinte, eu já reviso, né? É meio que você está sempre ali dando refresh, aquilo vai, né? Vai fixando ali, né? Então, eu acho assim, eu acho que é a melhor forma de estudar. Não adianta você fazer uma vez por semana e ficar meio dia lá, não. Né? E o fato de estar em casa, né? Não tem deslocamento, né? Você pode ver melhor o horário que você pode fazer, né? Então, para mim era à noite, né? Tem pessoas que preferem de manhã. Sim. Mas o meu horário, sim, né, como eu estou trabalhando, de manhã tem uma rotina, à noite é outra rotina, né? E aí, à noite era a rotina do estudo com prazer, sem É um prazer. nada ruim, só coisa boa. Então, coisa gostosa, eu vou fazer, né? Aquele horário que já está tranquilo, você já jantou, né? Não está com fome, às vezes você vai numa escola, você vai ficar sem comer para fazer aula. O rendimento não é o mesmo também, né? Eu já fiz muito curso assim com fome e não, não rende, né? É Então, aquele negócio de ir pra, eu quando faz faculdade, né? Eu fazia faculdade, e às vezes ia para faculdade com a cabeça lá na lua, assim, né? Então não estava pronto para estudar. E no online dá para escolher. É muito bom que você falou que deu até saudade, né? Depois que acabou o curso. Você acabou o curso em 8 meses? Você conseguiu fazer dentro do cronograma? meses fiz, eu fiz em 8 meses e é o que eu me propus, né? Então, assim, agora o projeto vamos continuar estudando, né? Sim. Formas, assim, diferentes, né, de estudar e estar sempre exercitando tudo isso, né, que eu aprendi, né? Que eu não quero esquecer, não. Sim. E falando mais das suas emoções, como é que foi qual foi o sentimento de de ter terminado, né? De um dever cumprido, vamos dizer assim. O que que você sentiu? Eu senti, assim, vitoriosa, imperadora. Eu senti, assim, que o que a gente se propõe a fazer, né, depende muito, né, da gente, né? Então, você pode ter uma estrutura muito, assim, tudo favorável, mas se você não quer e não se compromete, você não consegue fazer, né? Então, eu me senti, assim, muito feliz por ter conseguido, né? E estar com vocês, assim, um pessoal muito incrível, assim, de profissionalismo, né? Parcerias mesmo, né? Então, cada um fazendo a sua parte, né? E eu consegui fazer a parte que eu me propus de vou estudar, vou fazer, né? Sei que eu tô cansado, né? Trabalhei, tudo, mas eu quero fazer, né? Então, eu me senti muito forte, muito feliz, assim, muito... Tô satisfeita, sabe? Tô feliz por ter atingido a minha meta, né? Sim, que bom. É muito bom, né, a gente se sentir satisfeito, realizado com algo que a gente se propõe a fazer. Você Né? comentou até agora da equipe e tudo mais, né? E é um curso online, né? Como é que foi suporte? Funciona o suporte do Silvano? Como é que é em um curso online? As pessoas às vezes até ficam pensando como é que faz um curso online, mas como é que foi isso? Eu acho que você tem, assim, vocês têm uma estrutura toda pronta, assim, para atender as pessoas, né? Então, acho que assim, a tranquilidade de saber que desse lado eu tenho um pessoal muito competente, né? Então, poxa, está acontecendo alguma coisa, né? Você avisa, logo você tem um retorno, né? Olha, isso aí aconteceu isso, né? Tal, dá um retorno. Eu acho que isso é essencial, né? Que nem eu digo assim, as pessoas que, né? Máquinas dão problema, mas você tem que ter um suporte, né? Se você tiver um suporte, está tudo resolvido. Então, a estrutura de vocês, assim, ela é muito boa porque ela tem um retorno rápido, né? E as pessoas são muito atenciosas, né? Então, isso dá uma tranquilidade, porque às vezes você está longe, né? Você está essa coisa virtual, né? E você fica meio assim, puxa, eu tô sozinha. Não, eu não me senti sozinha em momento nenhum, né? Senti É que estamos juntos, né? exatamente essa preocupação. A pessoa não pode se sentir sozinha, ela está lá do outro lado. Online, tem que ter alguém aqui para conversar com ela, para acolher, para sentir, para ajudar. É esse o Sim. objetivo, né? E o que que você mais gostou dentro do curso? Talvez alguma aula, algum tipo de aula, as aulas de... o que que você mais gostava? O método, enfim, o que que você mais gostava? Que você mais gosta no curso? Eu gostei bastante, assim, de trazer, que vocês trazem a coisa do cotidiano, né? A coisa da realidade, né? Que
diálogos, situações assim que a gente enfrenta, viagem, restaurante, coisas em casa, né? Então, às vezes, o problema de um curso, às vezes, que eu vejo é que, às vezes, em coisas muito, assim, abstratas, né? Não sei, situações não são muito reais, né? E vocês trazem uma situação, assim, da vida, do dia a dia, né? Sim. De dar o local, vamos conversar, como é que se comunica. Acho que é do cotidiano mesmo, né? Então, aí a gente me sente mais próxima ainda, né? A Aquela grande situação de... maioria, a grande maioria de quem faz o curso são pessoas que querem viajar para lá, né? Muita gente quer viajar para lá. Então, Então, mesmo quem não quer viajar, né? Todo mundo começa pelo básico. Então, a gente tem um dos pilares do método é o conteúdo útil, que é o quê? sim, Conteúdo que você vai usar. Não adianta aprender palavras que você não vai usar lá, né? Então, sim. essa é uma Isso é preocupação. mais. Então, até hoje, assim, eu paro em casa, sabe? Eu fico olhando as coisas em casa, eu fico, como é que eu falo isso em italiano, né? A coisa da mobília, a coisa de eletrônico, sabe? Coisas assim. Então, coisas que são úteis, né? Não é uma coisa que você não vai usar, né? Então, isso é interessante. E aí me pega, às vezes, falando, sei lá, alguém fala alguma coisa e fala, isso aqui em italiano é tal coisa. Fiz isso essa semana. Isso é bom para exercitar, né? Exercitar a memória, o cérebro. É, Porque até os médicos incentivam isso, né? Estude um idioma, porque a gente começa a ligar outro lado do cérebro que não era ligado antes. Porque a gente estudou um idioma lá quando era criança, português, por exemplo, né? Depois, depois de algum tempo, vai estudar outro, vai ligar novos neurônios, conectar novos neurônios. Isso ajuda na sim, memória. sim. E até as frases, né, que o Silvano coloca, coisas assim, eu acho muito bonitinho, assim, porque são frases assim que, né, aquela coisa te faz refletir, né? É, Então, né, ele tem esse cuidado, né, que eu falo assim, é uma coisa integral, né? Então, a preocupação de faça exercício, né? Alimentação também se cuide, sabe? Então, é uma coisa assim que o aprendizado não é simplesmente sentar em frente ao livro e ficar estudando, né? Acho que tudo faz parte, né? Então, até essa preocupação eu achei muito bonitinha, assim, porque, né, faça isso, coloca frases motivacionais, né? Então, isso tudo ajuda, né? E me ajudou bastante. que bom. Você sentiu também uma melhoria na memória? Alguns alunos falam isso, né? Que sente Uhum. uma evolução, porque acaba estimulando o cérebro. Você sentiu algo nesse sentido? Eu senti que eu fiquei mais rápida, né? Então, tem coisas que, assim, parece que você fica pensando mais para falar, sabe? Uma coisa mais assim, como é que é, sabe? Sim, E o fato de estar estudando, aquilo parece que fica te motivando não só no italiano, né? Ele te motiva no português, ele te motiva, né? Até no inglês, que eu não falo inglês, mas nunca gostei muito. Mas aí você escuta, parece que até aquilo faz mais sentido, sabe? Isso eu reparei de você ficar mais ágil, né? Ficar sim. mais, parece que as conexões estão mais acentuadas, aquilo está mais, sabe, vivo, né? Sentir mais agilidade. E acho que aí vem a memória também, né? Porque quando você está se comunicando, né? Se você pensa muito como eu vou falar, aquilo vem mais rápido, né? Parece que a memória fica mais ativa, né? Sim, E é incrível, e isso acontece meio imperceptível, né? É meio imperceptível. A gente, nossa, parece que consegui, né? Não é um esforço, a gente não precisa fazer um esforço. Eu lembro quando eu sim, fui lá para a Itália, por exemplo, porque às vezes a gente acha, às vezes tem um medinho, né? Como é que eu vou me comunicar? Daí a primeira vez que eu fui para a Itália, eu fui com o Silvano, e isso me deu uma tranquilidade. Daí eu acabava que ele falava muita coisa por mim, né? E tal, fala muito mais. Aí depois eu fui de novo com a minha esposa, daí só eu que falava italiano, a minha esposa não. Aí parece que as coisas fluíam, sim. Você vai falando, simplesmente desbloqueia, né? é. Parece que desbloqueia, né? Vira uma Bloqueio. chavinha, né? É. Desbloqueia mesmo. Que bom, Simone. Muito bom o papo aqui hoje, falando um pouquinho mais da tua história, como é que foi aprender italiano. Acho que isso vai motivar as pessoas que também querem aprender italiano, que mesmo para viajar, ou que são descendentes e que tem talvez um pouco de medo, acho que não consegue. Todo mundo consegue aprender italiano quando tem um método certo. Italiano é uma língua prazerosa, algo bem gostoso de se aprender, né? Você tem algum conselho, alguma dica para dar para quem está querendo, para quem está começando a aprender italiano? A minha dica é assim, pessoal, a mesma forma assim que eu tinha, né, meus receios tal, a gente acreditar que pode, né, que tudo é possível quando a gente quer,
e a gente não está, assim, separado, a gente não está isolado, né? Nós temos um grupo ali muito legal para estar junto, para acompanhar, para orientar, né? Para ensinar. A Silvana é formidável, formidável, eu falo formenti. Ele é muito bacana, assim, ele dá um jeito, uma aula muito leve, né? Então, às vezes, pode ter um receio de que estudar em casa é chato, não. Assim, de forma alguma, né? Então, eu acho que assim, se realmente você quer, né, coloca isso como meta, né, dá a mão para essa equipe maravilhosa e segue em frente, porque vale a pena, é muito gostoso. Que bom. Você comentou, né, Você teve esse pensamento, por acaso, de estudar em casa é chato? Passou pela sua cabeça ou não? Sim? É, sim, no começo eu senti assim, né, será que não dá? Mas aí, conforme, né, as aulas do YouTube, assim, eu comecei a gostar tanto, né, que aí eu já ficava procurando aula, deixa eu ver, ah, não, tem essa gravada, eu vou assistir. Aí aquilo foi fazendo parte assim do meu dia a dia. Eu praticamente assistia aulas do YouTube do Silvano todo dia, antes do curso, né? Sim. Então eu já gostava assim, né? Então aquilo, né, que a princípio será, né, pode ser chato, não. Então aquilo gente, não senti chato em nenhum momento, né? Foi muito gostoso fazer. Foi É, assim, uma companhia maravilhosa assim, né? Nessa época aí que a gente estava numa situação tão difícil. E foi muito gostoso fazer. Me senti muito feliz de fazer. que bom, Simone. Muito obrigado pela sua história compartilhada com a gente aqui. Eu tenho certeza que vai ser inspiracional para muita gente. E é isso, a gente finaliza mais um podcast Imperador aqui com a Simone, que já fala italiano, já consegue se comunicar, porque ela já é fluente aqui, já terminou o curso, é imperador agora. Dentro do curso do Silvano a gente tem os níveis, né? Até é algo para motivar os alunos também. Ele começa gladiador, depois ele vai subindo os níveis, é como se fosse um jogo. Então isso também, eu quero chegar no próximo, quero ser legionário, quero ser. Depois o último é imperador. Então também é mais algo que tem na metodologia para estimular os alunos, porque no fim a gente quer que eles cheguem no final, né? Então tá, Simone, um bacione, um abraço para todo mundo que está nos assistindo também. E até mais. Se você, por acaso, está assistindo esse vídeo aqui e quer aprender italiano, o Silvano faz alguns eventos gratuitos durante o ano. Fique acompanhando aqui no YouTube ou no Instagram para receber mais informações também.